Olá, professores e alunos da Escola Dominical, grande satisfação estar de volta. Nós estamos apresentando a revista da Escola Dominical, que tem como tema Ética Cristã, as grandes questões da atualidade. Nós vamos apresentar hoje a nossa aula de número 2, Ética, a sexualidade. O nosso texto bíblico básico está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 22 ao 31. Acompanhem comigo essa leitura. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor à igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. O nosso texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Nós vamos hoje abordar o tema da sexualidade. Essa questão, ela é extremamente difícil, complicada. Algumas pessoas, talvez pela timidez ou talvez por não se sentirem à altura em termos do preparo, eles simplesmente deixam esse tema de lado. Contudo, ele é de suma importância. Nós temos hoje em dia, na nossa sociedade, uma certa banalização do tema. Nós vemos, por exemplo, cenas de sexo nas telenovelas e nas mídias de uma maneira geral. Contudo, as Escrituras, elas nos fornecem referências muito seguras dentro desse tema e os líderes evangélicos não devem abrir mão de falar sobre esse assunto, porque ignorá-los ou colocá-los como algo de segunda importância, simplesmente cria grandes problemas, cria um clima de desinformação, queda da qualidade da vida conjugal e muitas vezes fragmentação da família. Portanto, esse é um tema que devemos focalizar, utilizando como base a ética do Antigo Testamento e do Novo Testamento, isto é, a ética das Escrituras Sagradas. O tópico de número 1 da nossa aula fala sobre o propósito do sexo. Então, é muito claro aquilo que as Escrituras Sagradas falam a respeito da finalidade da sexualidade. Então, nós podemos dizer, com base na ciência, que o impulso sexual é o maior impulso do ser humano. No reino animal, o maior impulso que existe é o impulso sexual. E na raça humana, da mesma forma, o impulso sexual se configura no maior impulso e nós podemos dizer que o impulso sexual do homem é o maior impulso existente na raça humana e entre os animais. E ele foi criado por Deus e criado com uma finalidade. O sexo foi criado para estreitar a união entre duas pessoas, criar um clima de cumplicidade. A sexualidade foi projetada por Deus no homem no sentido de promover o afeto, o envolvimento, o comprometimento entre duas pessoas e também com a finalidade da procriação. Nós colocamos aqui a finalidade da procriação porque ela é muito clara nas Escrituras Sagradas. Não é possível que o homem procrie a não ser por intermédio do ato sexual. Contudo, nós não podemos limitar aos propósitos do sexo à procriação. Ele também tem uma função no sentido de estreitar o afeto, o amor, criar um
clima de companheirismo e de cumplicidade ainda maior entre duas pessoas. O sexo, ele é de primordial importância para o casamento. O sexo deve ser praticado nas relações monogâmicas e heterossexuais, conforme nos ensina as Escrituras Sagradas. Essa visão de rotular o sexo como algo sujo, indesejável, é uma visão baseada não nas Escrituras Sagradas. Ela está baseada no paganismo. Lá no Éden, por exemplo, quando Deus dá Eva a Adão, já estava implícita a prática do sexo. Deus viu que Adão estava só, lhe deu uma companheira e deu a eles a ordem de crescer, de multiplicar, de povoar a terra. Logo, a prática sexual estava implícita nessa ordem. E nós não devemos aqui dar nenhuma interpretação que dê ao sexo qualquer conotação de algo sujo, porque ele é puro, limpo e desejável, desde que praticado dentro dos limites do casamento. Sexo é para ser regulamentado, ele é para ser exercido dentro do matrimônio. E ele deve ser utilizado da melhor forma possível como fonte de prazer, como fonte de estreitamento da união, do companheirismo, do afeto e da cumplicidade entre duas pessoas. E, naturalmente, ele deve cumprir também a sua função de perpetuação da raça humana. O sexo fora do casamento é algo, sim, indesejável, sujo e traz consequências duríssimas sobre aqueles que o praticam. A Bíblia, ela estabelece a nossa vida numa relação de causa e efeito. Tudo aquilo que nós fazemos, colhemos os frutos relacionados à decisão tomada. Paulo disse, não vos enganeis. Tudo aqui, Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem semear, ele também haverá de colher. Gálatas capítulo 6, versículo 7. E na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 4, nós lemos que digno de honra entre todos é o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, há uma consequência inevitável para o sexo praticado fora do casamento. Por mais que a gente veja nas mídias uma sugestão diferente, nós devemos estar atentos, porque o sexo é algo restrito ao relacionamento conjugal. Ele é algo para ser praticado dentro do casamento. A prática dele fora do casamento tem alguns nomes. O primeiro é adultério. O adultério é a prática do sexo entre pessoas casadas, contudo, fora do casamento. Então, quando uma pessoa casada pratica sexo que não é exatamente com seu cônjuge, ele pode ser classificado como alguém adúltero. E a Bíblia, ela simplesmente deixa muito claro que esse tipo de conduta só conduz à desgraça e à infelicidade. A segunda palavra é fornicação. Por fornicação, nós entendemos a prática do sexo por pessoas solteiras. Simplificando, nós podemos dizer que quando uma pessoa casada pratica o sexo com uma pessoa solteira, o casado cometeu adultério e o solteiro praticou a fornicação. O termo grego do Novo Testamento para fornicação é porneia, de onde deriva-se também o termo prostituição. Portanto, esse é o tipo de prática que simplesmente a Bíblia condena. A Bíblia rechaça e nos orienta a não incorrermos nela. O outro termo que gostaríamos de focalizar nessa aula é o termo sodomia. Ele está relacionado à cidade de Sodoma. Essa cidade foi totalmente destruída por Deus por causa dos inúmeros pecados praticados pela sua população, incluindo a prática do homossexualismo.
A prática do homossexualismo não encontra apoio, não encontra consonância na ética do Antigo e do Novo Testamento. O homossexualismo, ele está em total rota de colisão com os ensinamentos das Escrituras Sagradas. O tópico de número 2 da nossa aula fala sobre o lado negativo do sexo. Então, há um lado negativo se ele é praticado fora dos limites estabelecidos pela ética cristã, isto é, pela palavra de Deus. Eu vou colocar aqui algumas palavras que refletem o lado negativo do sexo. Por exemplo, a palavra poligamia. Nós temos a prática da poligamia no Antigo Testamento. Contudo, a poligamia no Antigo Testamento, ela era simplesmente, Deus tolerava a sua prática, mas esse jamais foi o ideal de Deus. É tanto que no Novo Testamento nós encontramos o Senhor orientando as pessoas à monogamia como o sistema ideal para a vida conjugal. Na poligamia, as pessoas assumem relacionamentos múltiplos e simultâneos em relação ao casamento que oficialmente fizeram com alguém. A poligamia, ela une alguém casado a uma outra pessoa. Isso, sem dúvida alguma, não é da vontade de Deus, nem está de acordo com a ética das Escrituras Sagradas. A palavra também hedonista vem de Edom e ela define um modo de vida baseado na busca do prazer. Então, uma pessoa hedonista é alguém que tem a busca do prazer por fim último. Tudo aquilo que a pessoa fizer está correto, está tudo bem, se o que motivou esta pessoa foi a busca do prazer. Nós temos aqui também na nossa lição a palavra masturbação. A palavra masturbação, ela designa aquele ato em que a pessoa sozinha e projetando imagens na sua mente, ele se estimula sexualmente no sentido de chegar ao orgasmo. Essa é uma prática, embora a Bíblia não seja clara em tratar desse tema, mas nós podemos inferir que ela foge dos princípios éticos das Escrituras Sagradas, porque ninguém pode se masturbar sem projetar determinadas imagens na sua mente. Brincando, nós poderíamos dizer que ninguém poderia se masturbar pensando nas cataratas do Iguaçu. É necessário a produção de imagens, logicamente lascivas e em rota de colisão com a ética das Escrituras Sagradas. E por essa razão, nós afirmamos que a Bíblia não apoia tal prática. Jesus disse que se alguém pensar numa mulher com intenções impuras no seu coração, já cometeu adultério com esta pessoa. Nós temos aqui na nossa lição, no ponto 2, 4, orientação sexual. Então, a orientação sexual é uma coisa interessante no sentido de se falar do assunto e de se informar as pessoas. Contudo, ninguém precisa de orientação sexual a respeito do seu próprio gênero. Então, a Bíblia diz que Deus fez o homem macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Isso significa que nós nascemos geneticamente definidos quanto ao nosso sexo. O homem é homem, a mulher é uma mulher. E a inversão disso fica por conta do meio ambiente e da opção de cada pessoa. Muitas vezes é pressionada por questões do meio ambiente. Contudo, quando Deus fez o homem, Ele o fez macho e fêmea. Assim o Senhor os criou. Portanto, quando o ser humano vem ao mundo, ele já vem com essa definição. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, nós encontramos outras distorções sexuais.
Por exemplo, o swing, que é a troca de casais. O incesto, que é o relacionamento sexual entre parentes. A questão da pedofilia, que é a prática do sexo com crianças. Essa é uma prática covarde e ela deve ser denunciada às autoridades no sentido de que o praticante dela receba a devida punição. Existe o que é chamado zoofilia ou bestialidade, que é a prática do sexo com animais. E há também uma outra distorção sexual chamada necrofilia. Parece um absurdo, mas necrofilia é o prazer sexual, é a prática do sexo com pessoas mortas. Parece algo impossível de ser verdadeiro, mas nós temos vários relatos no sentido de que o corpo de pessoas mortas precisam ser vigiadas, porque pessoas doentes, pessoas portadoras desse tipo de distorção sexual podem fazer uso desses corpos no sentido de buscar prazer sexual para si. O tópico de número 3 da nossa aula tem como título a força e as consequências da sexualidade. Então nós estamos falando aqui que o impulso sexual, ele é fortíssimo no ser humano. Nós diríamos que ele exerce sobre o ser humano uma influência imperiosa. Deus colocou esse impulso no homem com um propósito muito bem definido, nós já falamos a respeito deles, mas certamente sem essa força vital, principalmente nos dias atuais, dificilmente as pessoas se disporiam ao casamento. Contudo, a prática do sexo, como nós já dissemos aqui, de acordo com a ética cristã, ela deve ser praticada dentro dos limites do matrimônio. Paulo disse isso. Olha, quanto aos solteiros e às viúvas, seria bom que vocês continuassem como eu sou. Ele era uma pessoa celibatária. Contudo, ele diz que é para ser solteiro apenas aqueles que possuem o dom, porque é melhor casar do que viver abrasado. Então, ele dá orientações no sentido de como deve ser tratada a questão do sexo em cada um dos seguidores de Jesus. Portanto, o sexo, ele é visto como um impulso vital, mas ele deve ser praticado de acordo com a ética das Escrituras Sagradas, de acordo com a ética cristã. E por isso, cada pessoa, cada crente deve exercitar o domínio próprio. O domínio próprio é visto como um dos frutos do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. E ele deve ser exercido no todo da nossa vida, mas ao mesmo tempo ele deve nos capacitar a uma vida disciplinada em relação ao nosso impulso sexual. Nós estamos a todo instante sendo testados, principalmente pessoas jovens, onde o impulso sexual ele é muito mais preponderante. Contudo, mesmo na juventude, o ser humano pode viver de acordo com a ética das Escrituras Sagradas e exercer sobre si o domínio próprio. Por que fazer isso? Porque nós estamos sendo testados na nossa fé o tempo inteiro. Nós seremos provados, aprovados ou reprovados. No exercício do domínio próprio, nós simplesmente obteremos vitória em relação a esse impulso tão imperioso do ser humano. E a nossa identificação com Cristo também nos impõe a obrigação de submeter todos os segmentos da nossa vida à obediência de Cristo. Nós queremos nos identificar com Ele. Logo, o exercício da nossa sexualidade tem que estar de acordo com a ética estabelecida pelas Escrituras Sagradas. Estamos chegando ao final dessa aula. Queremos contar sempre com a sua audiência e oração e esperamos que você tenha sido abençoado dentro deste tema, dentro deste assunto. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro.